Nesta aula nós vamos tratar da nacionalidade. Está previsto no artigo 12 a 13 da Constituição Federal. E muita atenção, porque esse é um tema muito cobrado pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver o que diz a primeira questão de hoje. Luca nasceu em Nápoles, na Itália, em 1997. Ele é filho de Marta, uma ilustre pintora italiana, e Jorge, um escritor brasileiro. Então nós temos que Luca é filho de uma italiana e de um brasileiro. Quando de seu nascimento, seus pais o registraram apenas perante o registro civil italiano. Então quando ele nasceu, ele foi registrado somente na Itália. Luca nunca procurou se informar sobre o seu direito à nacionalidade brasileira. Será que ele tem direito à nacionalidade brasileira? Mas agora, vislumbrando seu futuro, ele entra em contato com o escritório especializado a fim de saber como poderia obter a nacionalidade brasileira. Bom, assinale a opção que apresenta em conformidade com a legislação brasileira o procedimento indicado pelo escritório. Aí temos aqui nas opções. Luca não tem direito à nacionalidade brasileira, eis que seu pai não estava ou está a serviço do Brasil. Errado. Luca, ele pode sim ter a nacionalidade brasileira. E nós vamos verificar isso depois fazendo a leitura do artigo. B. Luca não poderá mais obter a nacionalidade brasileira, tendo em vista que já é maior de idade. Também essa afirmativa está errada. Luca tem direito à nacionalidade brasileira, mas, colocou aqui uma oposição, ainda que obtenha, não será considerado brasileiro nato. Também está errado. Luca deverá ir residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Esta seria a nossa afirmativa. E agora nós vamos verificar no artigo por que esta seria a nossa afirmativa correta. Vejamos o que diz o artigo 12 da Constituição Federal. Lá no artigo 12 nós temos: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do país. Então, se eles estiverem os pais estiverem a serviço do país deles, então eles não serão brasileiros. Mas se eles são estrangeiros, se ele é nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ele é considerado brasileiro nato. Anote isso. Letra B. São também brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Imagine, por exemplo, um oficial das Forças Armadas que está prestando serviço nos Estados Unidos. Então ele está a serviço do Brasil. Se o filho dele nasce lá, mesmo assim ele é brasileiro nato. Agora a nossa resposta, a letra D, vai estar no inciso C. Olha o que diz. Nós temos que Luca nasceu no estrangeiro, filho de um italiano e brasileiro. Então diz, os nascidos no estrangeiro são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, pode ser um ou outro. No caso, Luca, ele é filho de um pai brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham. Então, se ele foi registrado lá no consulado brasileiro competente, ele vai ser brasileiro nato. Ou ele venha a residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aí sim ele será brasileiro nato. Então, correta a nossa afirmativa relacionada a Luca, porque Luca, ele é filho de Marta, italiano, mas também ele é filho do escritor brasileiro, Jorge. E com isso, se ele vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira, ele será brasileiro nato. Correta a letra D. Vamos aproveitar o embalo e fazer outra questão relacionada à nacionalidade. Então vamos aqui o que foi cobrado em 2016. O Wilson, nascido nos Estados Unidos da América, com 29 anos de idade, é filho de pais brasileiros. Então nós já sabemos, quando alguém é filho de pais brasileiros que não estão a serviço, para que ele seja considerado brasileiro nato, ele tem que vir residir no Brasil após a maioridade.
Fluente na língua portuguesa, Wilson participa com brilho na política partidária regional de um estado da Federação Brasileira, dominado há várias gerações por sua família. Esta natural inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao cargo de governador do estado nas eleições que serão realizadas dali a 2 anos. Se vai ser realizada daqui a 2 anos, nós temos que saber também se ele tem idade. 29 anos mais 2, ele vai ter 31 anos. E você tem que lembrar que para ser presidente ou vice-presidente da República são 35 anos. Para ser também do Senado, 35 anos. Para governador, nós temos 30 anos. Para deputado federal, 21 anos. Deputado estadual e deputado federal. E para vereador, 18 anos. Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que se refere às questões de nacionalidade e idade, então são 2 itens solicitados, assinale a afirmativa correta. Nós já verificamos que para ser candidato a governador, ele tem 31 anos, então ele preenche o requisito. Letra A. O Wilson já terá completado, na data da eleição, a idade exigível para o exercício do cargo pleiteado? Correto. Mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. Até aqui, nós temos que verificar se tem uma mais correta. Essa seria aqui uma possibilidade de resposta, porque nós já sabemos que se o Wilson é filho de pais brasileiros e os pais deles não estavam a serviço do Brasil, como os pais não estavam a serviço do Brasil, ele não adquire automaticamente a nacionalidade brasileira. Como ele é filho de pais brasileiros e estava lá, ele necessita vir para o Brasil, residir aqui e requerer a nacionalidade brasileira. E aí, continuando. Então, essa daqui há uma possibilidade, está correta. Vamos ver a letra B. O Wilson poderá concorrer, pois não apenas completará o requisito da idade, ok? Como pelo simples fato de ser filho de brasileiros, possui automaticamente a nacionalidade brasileira nato. Errado. Ser filhos de brasileiros não adquire automaticamente, a não ser que os pais estejam a serviço do Brasil. Letra C. O Wilson não estará apto a concorrer nessa próxima eleição para o cargo apontado, pois mesmo que adquira a nacionalidade brasileira, não possui idade. Errado, porque ele possui idade. Letra D. O Wilson não poderá concorrer, pois embora a idade não seja um problema, poderá, no máximo, adquirir o status de brasileiro naturalizado? Errado, aquele será brasileiro nato, enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato. Nós sabemos que governador não exige o status de brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado. Depois nós vamos verificar quais são as hipóteses em que se exige ser brasileiro nato, quais são os cargos que exige brasileiro nato. Mas vamos verificar então as possibilidades previstas. De acordo com o que nós verificamos aqui, a resposta correta seria a letra A. Vamos verificar o artigo. Artigo 12. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então nós temos a primeira hipótese, que ele tem que ser registrado no consulado, não teve nenhuma informação que ele foi registrado lá, ou venham a residir da República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, correta a letra A. A idade mínima é de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, é aquilo que eu disse, presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador, vice-governador do estado. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Não tinha mencionado isso aqui e é bom que você guarde. E depois nós temos 18 anos para vereador. É importante aqui eu chamar a atenção dos cargos que são privativos também de brasileiros natos, para que você possa fixar para uma futura prova. Olha aqui o artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos. Só os brasileiros natos podem ocupar esses cargos. Então nós temos presidente e vice-presidente da República. É lógico que você não vai deixar um brasileiro naturalizado ocupar esses cargos, tem que ser brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados,
presidente do Senado Federal, ministros do STF, então todos os 11 ministros do STF. Observe que não falei STJ, então STJ pode ser brasileiro naturalizado? Pode. TST? Pode. Carreiras diplomáticas tem que ser brasileiro nato, oficiais das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Existe um macete que é mp3.com. mp3.com. E o que é M? Nós temos aqui ministro do STF. Aqui nós temos o M, ministro do Estado de Defesa. Então nós já eliminamos esses dois, esse aqui. Vou pegar uma outra cor para que possamos. Então o M aqui nós temos ministro do Estado de Defesa e ministro do STF. Nós temos P. P nós temos 3, que é o presidente e o vice-presidente da República. Então, presidente aqui. Aqui nós temos presidente da Câmara, presidente do Senado Federal. Então, você lembra do presidente e do vice-presidente. Aí nós temos o C, que é carreira diplomática, C, carreira diplomática, e O, oficiais das Forças Armadas. Aí fica um macete. Se você acha que presidente e vice-presidente seriam 2 contados 2, você pode fazer um macete mp4.com. 4, presidente. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado seriam os 4 cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato. Temos aí oficiais das Forças Armadas, carreiras diplomáticas, ministro de Estado de Defesa e ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode ser deputado federal um brasileiro naturalizado? Pode. Para ser presidente da Câmara, aí é necessário ser brasileiro nato. Beleza? Ficamos aí com essa aula. Até o próximo bloco. Até mais.